Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu já quero logo correr, porque eu quero aproveitar a doutora Esli Carvalho, para você que está acompanhando a gente desde o início do podcast, certamente você já está viciado na doutora Esli Carvalho, tanto quanto eu, e principalmente porque Deus usa a doutora Esli de uma maneira assim tão poderosa que a gente começa a reprocessar, de fato, a pensar e a fazer links, doutora Esli. E é sobre reprocessamento que a gente vai falar nesse podcast, né, de hoje, porque, afinal de contas, você falou das farpas, falou já, a gente já sabe que a gente não vive em santidade se a gente não tiver sanidade, e com isso a gente descobriu que as farpas são as grandes vilãs do processo, a gente já passou pela nossa infância, já teve história que de eu ficar impressionada com a questão do bebezinho, porque a criança recebe toda aquela memória da mãe, quando está ligada. Mas, doutora Esli, por favor, como é que a gente faz o reprocessamento de tudo isso? Vamos lá, porque é importante. Eu quero falar assim, bem rapidamente por que a gente deve tirar as farpas. Porque às vezes as pessoas dizem, qual é o problema de ficar infeccionado? Deixa lá. Qual é o problema? E a gente fala um pouco isso nos outros programas, né? Que as farpas não saem sozinhas, né? Que elas nos impedem de escolher entre o bem e o mal. Que a gente não consegue deixar aquelas coisas de criança para trás que devem ficar para trás, né? Porque quando a gente tem 25 anos, a gente tem que se comportar como quem tem 25 anos e não como quem tem 5, né? E às vezes a gente esquece que, né, a gente tem essa idade toda, né? Nós também temos que tirar isso, porque senão a gente fica com o coração inflamado, infeccionado, sem cura, e isso não é legal. E a gente acaba machucando os outros e se machucando também com suas próprias farpas. A gente machuca muita gente se a gente não sarar. A gente repete conduta indesejada que a gente não quer repetir e que às vezes são condutas até abusivas e perigosas. Perigosas para os outros, perigosas para mim, né? E eu acho que o pior de tudo isso é que a gente passa para as outras gerações. Né? Quando Deus dizia assim, lá em Levítico, que ele visita os pecados dos pais, né, até a terceira e quarta geração. Eu achava aquilo tão horrível. Pensava assim, ai, que Deus mal, né? Assim, né? Mas hoje, quando eu vejo o processo natural das coisas, é isso mesmo. Se tem certas coisas assim transgeracionais que vão para a terceira e quarta geração. Então, nós temos que romper isso. Nós podemos ser a geração em que essas coisas se rompem. Como é que a gente pode curar o nosso coração? Vamos lá, as farpas. Primeiro, tem que reconhecer que tem farpa. E é difícil esse processo, né? A gente tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer que a gente tem. Tem gente que diz, não, eu sou perfeito. Perfeito uma pinóia, entendeu? Isso não existe, né? O Senhor Jesus foi perfeito, nada mais. Nós precisamos identificar quais são, né? E botar nome nelas, né? Esse negócio também não é bom não, doutora Esli. Não é legal nome, assim. né? A turma gosta de fugir, dá nome, fala no geral, já viu? Oração quando você vai falar com Deus, em geral, por tudo, Senhor. Perdoa meus pecados. Pronto, acabou. Mas nomear é importante para poder haver esse reprocessamento, né? Nomear, porque assim a gente sabe o que é. Tem um lugar que eu li uma vez que dizia assim, um problema bem definido, ele já está meio resolvido. Né? Às vezes meus pacientes vêm assim, eu escuto aquela primeira sessão e converso com eles e digo, olha, você para sarar tem que arrumar isso, isso, isso. Tem farpa aqui, farpa aqui, farpa aqui, farpa ali. Vamos arrumar esse negócio? Tem como, vai ser assim, do mapa do tesouro, sabe? Mapa da navegação. Eles não saem curados, mas eles saem com esperança. Por quê? Porque tem um caminho. Né? Esse caminho, em termos gerais, se chama Jesus, porque ele disse que ele era o caminho. Mas ele nos ensina o caminho da cura, o caminho da sanidade, porque ele está profundamente comprometido com a nossa santidade, sabe? Deixa eu fazer uma pausa aqui, Marcela. Deus não tem compromisso nenhum com a nossa felicidade, mas ele tem um compromisso enorme em desenvolver a pessoa do Senhor Jesus no nosso caráter. Exatamente. Ele tem, sabe? Ele tem muito interesse de que nós realmente possamos ter um caráter de integridade, né? De honestidade, transparência, aquela coisa toda que eu sempre falo, compaixão. Então, reconhecer, identificar, nomear, e aí aquela oração que eu ensinei lá no começo, pedir para Deus que faça tudo o que seja necessário para nos levar à sanidade.
para Deus colocar situações, pessoas, palavras bíblicas, orações, experiências na minha vida que possam me curar. Leituras, Leituras, podcasts também, né? Músicas, né? Letras, coisas assim que nos edificam. Às vezes, assim, é alguém que chega e te abraça de um jeito tão especial que você se sente realmente amado, né? Realmente amada, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente poder pedir para Deus. Olha, Senhor, agora, é daquelas orações perigosas. Porque quando a gente faz uma oração dessas, uma das coisas que ele vai fazer é fazer aparecer a farpa. Né? Mas tudo bem. Se a gente está sério e comprometido, ele faz aparecer a farpa não para nos atormentar, mas para sarar. Ele faz a ferida e ele mesmo sara. É ele mesmo. Tem um lugar que diz assim, Isaías, né? Eu já li esse pedaço também. Pensa que sou você, hein, Marcela? Eu já li esse pedaço também, né? Outra coisa que a gente fala muito, assim, em igreja, mas eu falo também em consultório, é perdoar. Agora, perdoar, olha, eu posso pregar 3 horas sobre perdoar, entendeu? Perdoar não é esquecer. Eu não vou ter amnésia nunca. Não é fazer de conta que aquilo nunca aconteceu. Não é fazer de conta, a fulana não me fez mal, fulana não me fez mal, aquilo que meus pais fizeram não me fez mal. Não, é dizer assim, aquilo me fez muito mal. Muito mal. Mas eu vou escolher me vincular com você, porque todo mundo é vinculado, né? Tinha um cara do psicodrama que dizia assim, o homem sem vínculo, a mulher sem vínculo não existe. Todos nós temos vínculos. Então a gente pode escolher estar vinculado pelo rancor, pelo ressentimento, pela raiva, pelo ódio, pela vingança. Ou desenvolver o perdão, a compaixão, o entendimento, a aceitação, saber que a pessoa fez o melhor que podia, né? Que há pessoas perigosas com quem eu até hoje preciso manter a distância e que as pessoas muitas vezes me deram o seu melhor. Elas não vivem melhor porque elas não dão conta de viver melhor, sabe? Essas limitações neuroquímicas, elas também, as outras pessoas também têm esse negócio. Então, a gente tem que entender esse negócio do perdão para valer. Olha, perdoar aos outros, perdoar a si mesma, a si mesmo. Às vezes as pessoas não se perdoam. Você não me perdoou por ter feito tal coisa, não me perdoou por não ter feito o que eu devia ter feito, entendeu? Mas se Deus nos perdoa, e Ele pagou um preço tão alto, tão alto, tão alto, tão alto. Marcelo, eu tenho uma única filha. Às vezes eu me compadeço assim do Senhor, porque Deus também só teve um filho. Um único filho que saiu, como por assim dizer, da barriga dele, das entranhas dele, né? Porque nós somos os seus filhos adotivos, que ele escolheu, né? Eu acho a adoção fantástica, né? Deus nos escolhe, né? Então, ele me escolheu. Mas eu tenho uma única filha. Tu imagina se eu ia dar a vida da minha filha por um bandido, pro bandido sair da cadeia, né? Para ele ser perdoado, para ele ser... Não, liberto. Não, a minha filha... Por isso que Deus não falou para Sara dar Isaac, falou para Abraão, porque Sara ia dizer, mas nunca, mas meu menininho, de jeito a minha cria, jamais, né? Sara não ficou nem sabendo, porque ela não ia, nem deixava Abraão sair de casa, entendeu? Com um negócio, com um propósito desses, assim, de matar filho, imagina, negócio desses, assim. Mas Deus, na sua misericórdia, né? Ele entregou o único filho, assim, como que se fosse assim, a minha filha, né? E Jesus, então, pôde bater na porta da minha jaula, da minha cela, onde eu morava, no inferno, e dizer para mim, Sli, sai, esse é o evangelho, esse é o perdão. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar no teu lugar, eu vou perdoar, eu vou pagar a tua pena, para você ser perdoado e você sair. Então, perdão é negócio, né? Ele é assim, ele é de graça, mas ele não é barato. Não é de graça, mas ele custou para alguém, né? Custou muito caro. Então, se a gente começar a entender tudo que Deus me perdoou, aí a gente também tem que começar a estender esse perdão. Agora, eu acho que o perdão é uma decisão e é um processo. A gente decide, mas não é porque eu decidi... Vai acontecer de uma hora para outra. Às vezes acontece com algumas pessoas que o Espírito Santo derrama
né, o amor e tudo, e resolve ali na hora. Outras vezes assim, todas as vezes que eu penso naquela pessoa, eu penso assim, não, mas eu já botei isso de lado. Não, eu já vou abençoar o fulano de tal, em nome de Jesus esteja abençoado, que as coisas boas possam lhe acontecer. Que o Senhor lhe faça prosperar. Olha, às vezes assim, eu me obrigo a falar essas coisas, porque eu não tenho vontade. Mas não depende da minha vontade. Depende do meu desejo de viver em sanidade com o Senhor. Então, eu tomei a decisão de perdoar. Senhor, abençoe fulano de tal, Beltrano, não sei o que mais. Mesmo que eu não tenha vontade, eu quero que o Senhor abençoe, prospere e faça bem, que eles possam ser felizes. Às vezes felizes longe de mim, mas felizes com o Senhor e que possam, inclusive, conhecer Jesus, se não conhecem, e que possam mudar os seus caminhos. Mas assim, independente de qualquer coisa, eu não quero mais segurar essa dívida, né? Porque é uma dívida que a gente tem com a pessoa. Então, quando a gente perdoa a dívida, né, mesmo aí a gente não lembra mais que aquilo existiu como dívida, mas a gente lembra. Um dia ele, sabe, ele me pediu emprestado e eu resolvi dar, né? Isso. Aí nós temos que curar as nossas lembranças, essas farpas que eu falo que ficam presas. Hoje nós temos formas de fazer isso. Eu falo muito aqui da terapia MDR porque é a minha especialidade, mas a gente está pouco a pouco agora desenvolvendo lá na praça, no encontro do meu ministério, alguns cursos, um se chama Cura para o Coração. E outro nós vamos fazer um programa de recuperação emocional e intervenção em adversidades, né? Então nós vamos começar a ensinar as pessoas alguns pequenos exercícios sobre como é que elas podem fazer para imitar aquele processamento que acontece com a gente quando a gente está dormindo. Lembra que eu falo que as pessoas dormem todas as noites? Que é realmente aquele sono que Deus nos dá para nos não só nos restaurar nosso cérebro, restaurar as nossas lembranças. Então, como é que a gente pode ajudar o nosso cérebro a se curar enquanto a gente dorme? Às vezes também, Marcela, a gente tem que dar tempo ao tempo. Tem coisas que não pode apressar. Sabe como eles dizem, não apressa o rio, não dá para apressar o rio? Não dá para apressar. Né? Quando a gente quebra uma perna, a gente bota o gesso, tem que esperar 3 ou 4 meses, depois tira, faz exercício, fisioterapia, aquela coisa toda. Quanto mais quando a gente rompe o coração. Né? É um processo, né? É um processo, sabe? E tudo bem. Às vezes Deus faz milagre? Faz sim, mas é menos milagre porque levou 3 meses. Né? Tempo também é uma coisa que Deus nos deu, né? Também é um dom. Tem um pastor que diz assim, tempo é uma coisa que Deus nos deu para tudo não acontecer ao mesmo tempo. Muito bom. Muito bom, e é isso mesmo. E parte da nossa cura, né, nossa recuperação, significa também aprender novas condutas. Se viver daquele jeito não deu certo, então vamos aprender outro jeito, né, mulher? Esse negócio não deu certo, vamos fazer diferente, porque eles vivem dizendo que, né, a insanidade, a loucura é tentar fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ah, vamos combinar, gente. Você quer um resultado diferente? Faz diferente, né? Experimenta, né? Errou dessa vez? Então, sabe que uma coisa, eles disseram, me contaram uma vez que o Thomas Edison, que foi aquele cara que descobriu a lâmpada, né, a luz, né, a lâmpada, disse que levou 1000 tentativas para ele fazer isso. Ele disse, pô, você levou, né, tantas vezes, assim, eu descobri 999 formas em que não dá certo. E graças a Deus que ele descobriu as 999 formas que não dava certo. E aí ele descobriu uma que deu, né? Então, assim, às vezes a gente experimenta, ó, não deu certo, esse daqui não vai dar não. Então, tira, né, do arquivo, experimenta outro jeito. Falar assim não deu certo, vamos falar de outro jeito. Esse tom não funcionou, muda o tom, né? Então, assim, esse lugar não foi bom, eu fiz besteira, não vá mais lá. Né? Vamos procurar fazer as coisas de outra forma, até a gente conseguir acertar como é que tem que ser feito. A gente aprende praticamente tudo, a gente nasce sem saber nada, né? Então, por que a gente vai? Macaco velho também aprende a fazer as coisas assim. Então, eu aqui de prova, com essa idade toda, meus cabelos brancos, aprendendo tecnologia, aprendendo podcast, né, Marcela? Outro patamar! E, finalmente, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu quero deixar com todo mundo, que é gastar tempo com Deus. Gastar tempo com Deus, porque Deus tem compromisso conosco, né? Abrir o nosso coração diante dele. Senhor, olha, eu tenho as farpas, mas eu não quero ter. Senhor, me toca, me cura, tira, põe as experiências, as pessoas na minha vida.
tudo que eu precisar para poder fazer isso se resolver na minha vida. Né? Não quero isso de jeito nenhum para mim. Não quero continuar machucando os outros. Não quero que ser machucada. E com isso eu gostaria de terminar orando pelas pessoas, porque eu acho que é isso que nós precisamos. Vamos lá, Marcelo, vamos orar? Vamos orar. Senhor, não importa nem que a gente esteja num podcast, sempre a gente está ligado no Senhor. Verdade. E nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, essa sabedoria dos céus, essa sabedoria da vida que o Senhor nos deu. Eu quero orar e interceder por cada ouvinte, seja quando for que estiver nos ouvindo, aonde for, né, de que forma que for, que as tuas mãos poderosas possam estar sobre a vida deles, de forma que o Senhor possa estar tirando essas farpas. O Senhor tira, põe pessoas na sua vida para tirar a palavra de Deus, situações, experiências que possam tirar essas farpas. Cuide desses corações tão inflamados, infeccionados, machucados, porque todos nós temos isso, Senhor. E eu sei que o Senhor quer nos colocar debaixo das suas asas, naquele lugar quentinho, perto do seu coração, onde a gente pode ouvir, né, o batido do teu coração, a batida do teu coração, Senhor, de forma que a gente saiba, nós estamos aqui pertinho do Senhor e o Senhor está aqui pertinho de mim, nesse lugar quentinho, protegido, que é debaixo das tuas asas, Senhor. Que a gente possa viver nesse lugar e possamos trazer muitas pessoas também para viver debaixo das tuas asas de cura, Senhor. Agora abençoa tudo que foi dito aqui, Senhor. Aquilo que vem do Espírito Santo, confirma nos seus corações. O que não for, Senhor, que o vento leve. E que nós possamos sempre procurar a sanidade para poder agradar ao Senhor e viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom a gente poder ouvir a voz do Espírito Santo através de gente que ama Jesus e que, através do conhecimento, quer trabalhar vidas, porque ela descobriu e tem passado isso para a gente, que de fato sem sanidade não há santidade, e santidade é o que o mundo está clamando para que nós, como filhos da luz, possamos manifestar nesse tempo que se chama hoje. A gente encerra aí, são 5 programas falando sobre sanidade e santidade, as farpas do coração. Vem muito mais por aí, né, doutora Isli? Bem, nós vamos falar de sanidade, nós vamos falar de outros temas, de outras coisas que podem nos ajudar a alcançar essa sanidade. Pode escrever. Então, ó, fala para todo mundo, conta sobre o podcast Sem Sanidade Não Há Santidade com a doutora Esli Carvalho, porque afinal de contas, o Senhor está investindo na sua vida. É Amém. tempo de sarar, é tempo de sarar para a gente crescer. Doutora Esli, muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Marcela Bastos, até a próxima, se Deus quiser, e que todos possam também continuar nesse caminho de sanidade.